Fala galera do NSS Explicado, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu tô trazendo aqui um tema que é recorrente aqui no canal e que a gente quer esclarecer porque teve muitas dúvidas no vídeo anterior. Revisão da vida toda. Quanto eu vou ganhar? Essa é a principal pergunta quando a gente fala de revisão da vida toda. E a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre a revisão da vida toda é favorável. Mas existe casos em que a revisão da vida toda pode lhe garantir uma bolada. Então você vai aqui acompanhar comigo primeiro entender o que é revisão da vida toda, para você saber se ela se aplica ou não ao seu caso, para quando você for procurar um profissional, você já ter uma maior tranquilidade de que aquela revisão se adequa a você e não pagar um profissional à toa. Então você vai aqui entender um pouquinho da revisão da vida toda e saber quais são os casos que dá bom, que dá ruim. Então, siga no vídeo até o final para você entender e para você ver um caso em que realmente a revisão da vida toda é extremamente vantajosa, tá bom? Se você está no INSS Explicado, meu nome é Luan e a gente pede para que você se inscreva no canal, que você ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo o máximo que você puder, tá bom? Para que todo mundo fique informado. Além disso, a gente quer que você deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Isso é importante para a gente saber o alcance que o canal está tendo e mais do que isso, a gente saber se você aí do outro lado da tela está gostando do nosso conteúdo. Então deixa a cidade e deixa sua dúvida, seu elogio, seu comentário, sua crítica para que a gente siga melhorando. Então vamos lá, revisão da vida toda 2023. Um resumão, um manual para vocês. Maior dúvida do interessado na revisão da vida toda é quanto ele pode receber. Se aquele benefício é vantajoso para ele, se ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Afinal, todos nós queremos mudar de vida. Então, essa é uma dúvida comum desde que a revisão da vida toda foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no final de 2022 e principalmente antes disso, né, quando a revisão da vida toda aí já ainda estava nesse percalço aí com o Supremo Tribunal Federal. Se você quer saber a quantas andas a revisão da vida toda, eu vou deixar linkado no final do vídeo a playlist de revisão da vida toda e o último vídeo que a gente falou sobre o tema, cujo qual eu explico detalhadamente como está a revisão da vida toda. Além disso, a gente vai lançar outros vídeos falando sobre prazo, sobre quando a gente acha que a revisão da vida toda vai começar a ser paga e principalmente quando é que esse embargo de declaração aí que está travando um pouquinho, atravancando a situação, vai sair. Mas seguindo aqui, muitos segurados, aposentados e pensionistas do INSS estão interessados em saber se a revisão da vida toda pode aumentar os seus benefícios previdenciários. No entanto, é importante agir com cautela. A palavra da revisão da vida toda, quando você pensar em revisão da vida toda, você tem que pensar logo na palavra cautela, no cuidado, você ter segurança do que você está fazendo, até porque a revisão da vida toda pode sim te prejudicar. Tá? Então, se você está assistindo o vídeo até aqui, já deixa esse comentário. Assista o vídeo até o final, porque você pode ter uma surpresa com a revisão da vida toda. Então, sem correr riscos irreversíveis, você tem que entender como funciona a revisão da vida toda, porque se você incorrer em um erro, você pode atribuir prejuízos a você que você não vai poder mais contestar. Então, para isso, você deve tomar algumas medidas antes de saber se pode ou não entrar com a revisão da vida toda. E, logicamente, se ela vai ser vantajosa para seu caso. Porque se ela não for, você simplesmente deixa esse assunto de lado. Continua aqui para ouvir as novidades, mas deixa o assunto de lado para a sua situação real, né, para o seu caso concreto. Para que você entenda como a revisão da vida toda funciona e se ela pode ser benéfica, vamos analisar um exemplo e entender como o cálculo da revisão funciona. Então você vai ficar aqui para ver o exemplo do que eu chamei de segurado A, tá? Daqui a pouco você vai ver a vida do segurado A e como a revisão da vida toda impacta na vida dele. Mas antes disso, vamos lá. O que é e como funciona a revisão da vida toda? Por mais que o assunto esteja nos holofotes jurídicos, em decorrência da aprovação da RVT pelo STF, talvez você ainda não tenha compreendido o que é de fato a revisão da vida toda. Vejo muita gente nos comentários ainda meio perdido aí, sem saber direito do que se trata a revisão da vida toda. E sendo muito influenciado pelas pessoas que só contam a parte boa da revisão da vida toda. E esquece de falar que isso pode trazer alguns prejuízos para você. Então, de modo bastante simples, a revisão da vida toda foi aprovada para incluir as remunerações que você recebeu antes de julho de 94 no cálculo do seu benefício. Então, pense comigo, se você nunca recebeu salários altos, certamente você não vai ter impactos significativos na revisão da vida toda. Mas se você recebeu salários altos antes de julho de 94, certamente a revisão da vida toda vai lhe ajudar. Por quê? Porque
seu cálculo do jeito que está hoje não considera as remunerações anteriores a julho de 94. Então, a revisão da vida toda é para aquela galera que antes de julho de 94, principalmente quando vocês não conheciam a moeda que está vigente hoje, aquela moeda real, né? Lá quando você recebia no Cruzeiro Real, no cruzado, você recebia muito dinheiro, quando você tinha uma vida boa na época que o real ainda nem existia. Você é o cara da revisão da vida toda. Então, por que a revisão da vida toda surgiu? A revisão da vida toda surgiu porque existiam duas leis antes da reforma da Previdência Social do dia 13/11 de 2019, que era a Lei 9876 de 99 e a Lei 8.213 de 91. A 9876 de 99 alterou a 8.213. E o que a 8.213 dizia antes? Ela dizia que para o cálculo do benefício seria considerada a média dos últimos 36 meses, ou seja, dos últimos 3 anos de contribuição. E hoje ainda tem muita gente que acha que é assim, mas não é. Justamente por isso, muitas pessoas, muitas mesmo, ainda acreditam que só vale a pena contribuir com salários altos nos últimos 3 anos. Então, antes da alteração da lei, muitos segurados faziam contribuições baixas durante toda a vida e quando chegava nos últimos 3 anos, elevavam essas contribuições a altos índices buscando garantir um salário alto. Só que com a 9876, isso foi alterado e ela estabeleceu uma regra de transição e uma regra permanente. E o que aconteceu na prática foi que o INSS aplicou a regra de transição para todo mundo. O que é que a regra de transição dizia? A regra de transição dizia que as moedas, os valores em moeda morta, ou seja, anteriores a julho de 94, não entrariam para o cálculo. Seria aí a média salarial dos 80% maiores salários da vida contributiva a contar de julho de 94 para frente. Só que a 9876 tinha a regra permanente. Qual era a regra permanente? Avaliar toda a vida contributiva do cidadão, desde o início do seu trabalho até o momento que ele deu entrada no benefício. E isso considerando as moedas mortas, fazendo a atualização das moedas. Como isso é muito difícil fazer a atualização dessas moedas, corrigir ela de acordo com a inflação, o INSS aplicou a regra mais fácil. Sim, simplesmente, o INSS aplicou a regra mais fácil. E por isso gerou todo esse problema, porque as pessoas que contribuíram em salários altos anteriores a julho de 94, no cruzeiro, no cruzado real, elas foram altamente prejudicadas. E por isso a revisão da vida toda surgiu. Então quem tem direito à revisão da vida toda? Como a revisão da vida toda está relacionada com a Lei 9876 de 99, ela só é possível para quem se aposentou ou vai se aposentar com base nas regras de direito adquirido e anteriores à reforma de 13/11 de 2019. Então, as pessoas aí que têm o direito adquirido anterior à reforma pode aderir à revisão da vida toda. E, além disso, todo mundo tem direito de revisar o seu benefício à revisão da vida toda pela regra permanente. Só que a regra permanente pode não ser mais benéfica para você. E é isso que a gente está colocando aqui. Então não vale a pena você mobilizar uma ação judicial se ela não vai ser benéfica para você, né? Então, para quem é a revisão da vida toda de fato? Para aposentados, segundo a lei em vigor entre 29/11 de 99 e 12/11 de 2019, porque 13/11 de 2019 foi a nova reforma da Previdência, que traz outras regras de cálculo e joga de fora as regras tanto temporárias, né, de transição, quanto as permanentes da Lei 9876. Para quem começou a receber um benefício há menos de 10 anos, porque isso aqui é a decadência, e se você quer saber o que é decadência e a discussão se esse prazo pode ser flexibilizado ou não, nossa playlist no final, mas especialmente o nosso vídeo no final, no último vídeo falando sobre a revisão da vida toda, a gente fala sobre o embargo de declaração que suscita exatamente sobre a decadência, eu explico um pouquinho lá também sobre isso. E para quem tem contribuições antes de 7 de 94. Lembrando, se você não tem contribuições antes de julho de 94, não tem nem por que você pensar em revisão da vida toda, porque a revisão da vida toda ela só faz sentido se você tiver contribuições anteriores a julho de 94. Digo mais, não somente ter contribuições, mas ter contribuições relativamente altas, se comparado ao seu salário de benefício atual, porque aí ele pode entrar para incrementar sua média e fazer com que o seu salário
cresça. Cabe lembrar que não é apenas quem recebe a aposentadoria que tem direito à revisão da vida toda. Quem recebe um benefício por incapacidade e uma pensão por morte, por exemplo, tem direito à revisão, em que pese o INSS queira restringir esse direito baseado na tese de adstrição. Também falei sobre isso no último vídeo, vai lá ver essa situação do embargo, porque o embargo de declaração do INSS ele veio pesado, tentando restringir um monte de direito, mas a gente sabe que os ministros do STF não vão engolir isso aí. Então tem muita coisa lá que eu já esclareci que certamente não vai passar, e se passar vai ser uma aberração jurídica. Para quem é a revisão da vida toda? Para quem é a revisão da vida toda pode ser benéfica. Geralmente a revisão da vida toda pode ser benéfica para quem tinha bastante salários antes de julho de 94. Olha o que eu tô falando. Enquanto mais salários você tiver para trás, maior a chance de a revisão da vida toda ser benéfica para você, principalmente se esses salários foram mais altos do que o mínimo da época, tá? Então, esses salários eles não foram considerados e, consequentemente, ele torna a sua aposentadoria, o cálculo da sua aposentadoria menos vantajoso. Perceba, porém, que eu disse que ela pode ser benéfica e não que ela vai ser benéfica, porque a gente sabe que os salários anteriores a julho de 94 também podem ter sido menores do que a sua média salarial considerada a partir de julho de 94. Pense você que antes você era ali um office boy, entrou na empresa como um office boy, ganhava ali na época em 90, 91, 92, você ganhava ali salário mínimo. Só que aí você foi progredindo na carreira, você chegou até diretor da empresa em 2017, quando você se aposentou. Para que você quer considerar os salários anteriores a 94, que era salário mínimo, sendo que já em 94 você teve uma promoção ali para auxiliar de escritório, que já lhe garantiu, sei lá, mais R$1.000 a mais no seu salário. Então não faz sentido para você a revisão da vida toda. Simplesmente você não deve entrar com o pedido da revisão da vida toda sem que todos os cálculos possíveis tenham sido feitos, porque você pode gerar um ônus para você se você não tiver a certeza de que realmente o valor vai melhorar. Então tenha atenção. Apenas acreditar que você tem direito à revisão da vida toda não é suficiente. Você tem que procurar um profissional capacitado para fazer os seus cálculos e, baseado nessas informações que eu estou te dizendo aqui agora, você tem condições de saber se a revisão já se amolda ou não a você, tá bom? Então, como funciona o cálculo da revisão da vida toda? O cálculo da revisão da vida toda não é simples e deve ser feito por um profissional capacitado, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona, para que vocês tenham uma noção de se você já se adequa ou não se adequa a essa realidade. Então, é feita a média salarial dos 80% maiores salários desde o momento em que você pagou a sua primeira contribuição com o INSS, ou seja, no momento que você foi filiado com o INSS, até o momento que você deu entrada no seu benefício. Também é realizada uma conversão de moedas brasileiras antigas para o real. Então é aplicado todos os índices para corrigir as moedas, os cruzados reais, os cruzeiros, para o real, para depois fazer uma atualização monetária. Inclusive a atualização do cálculo a partir da nova média. Então, obviamente, todos os cálculos são atualizados e a média também é atualizada para o momento em que você está aí tendo a sua revisão deferida. Tá bom? Quando se tratar de revisão da vida toda, já é sabido que trata-se de contribuições previdenciárias anteriores a julho, como eu falei de julho de 94, como eu já venho falando. Portanto, as pessoas mais experientes sabem que as moedas naquela época não eram real. A gente tinha outras moedas. Então vamos para um exemplo prático, que é um exemplo que é vantajoso para o cidadão. Segurado A se aposentou por idade em 2017, no valor de um salário mínimo. A maioria dos salários do segurado A não entraram para o cálculo da sua aposentadoria. Por quê? Porque o segurado A ele trabalhou muito tempo antes de 94, de julho de 94. Então a maioria dos salários dele não entraram. Com a revisão da vida toda em 2023, o benefício passa a ser de R$ 4.921,43, além de ele receber quase 300 mil de atrasado referente aos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional. Também expliquei sobre prazo prescricional no último vídeo. Você não recebe desde a data que você se aposentou, você recebe com a prescrição quinquenal, que é esses últimos 5 anos de reajuste. Então, beleza. Vamos entender porque o segurado A saiu de salário mínimo para R$ 4.921 e vamos entender que não é todo mundo que sai de um salário mínimo para R$ 4.921, tá bom?
Segurado A é um segurado que se aposentou por idade 13/3/2017, quando ele tinha 65 anos de idade. Em 2023, segurado A vai fazer 71 anos de idade. Voltando no tempo, segurado A começou a trabalhar de carteira assinada em 1969, extremamente jovem. A partir de 69, ele trabalhou praticamente direto, sem lacuna, até 97. Aí você me pergunta, poxa, segurado A não se aposentou antes, por quê? Porque ele só trabalhou aí mais ou menos 30 anos ininterruptos. E você sabe que segurado A é homem, ele teria que trabalhar aí no mínimo 35 anos. Então, como ele saiu do mercado de trabalho em 97, ele não teve muitas outras oportunidades e ele já tinha um tempo alto de trabalho, mas não tinha tempo suficiente para aposentar por tempo de contribuição. Teve que esperar a idade. Tempos depois, segurado A voltou a trabalhar por um único mês em 2016. Trabalhou ali, mas já viu que não dava para ele, já estava velho e ele decidiu esperar a aposentadoria dele chegar nos 65 anos. Passado-se esse único mês, segurado A não quis mais trabalhar e esperou até aposentar. Acontece que dos quase 30 anos de contribuição do segurado A, apenas 3 entraram para o cálculo, que foi aquele de julho de 94 até 1997. Por mais que ele tivesse contribuído de 69 até 97, somente os salários de julho de 94 até 97 entraram no cálculo do seu benefício. Em razão desta situação, segurado A foi extremamente prejudicado, porque o cálculo do segurado A não levou em consideração todas as outras contribuições que ele fez, que essas contribuições certamente aumentariam a média, elevariam a média dele, a média salarial dele. Tá? Para entender aí, e não seria aplicado o mínimo divisor comum, porque ele só tinha aí 3 anos de contribuição, tem que dividir isso por um mínimo de contribuições. Então, certamente ele foi salário mínimo porque não foi utilizada a revisão da vida toda, porque não foi utilizado os períodos anteriores a 94. Então, na época, o salário mínimo era de 2017, mas depois que fez a correção para 2023 era 1.320. E aí o segurado A deu entrada na revisão da vida toda. Viu o nosso vídeo, entendeu como é que funciona, viu que foi prejudicado, procurou um profissional, fez o cálculo direitinho e entrou com a revisão da vida toda. Para incluir o quê? Os salários de 1969 até julho de 94. Para ter uma média mais robusta, para considerar os salários que ele recebeu nas moedas antigas. E quando se fez o reajuste, primeira transformação no real e o reajuste das moedas, a média dele saiu de salário mínimo para R$ 3.649 lá em 2017, quando ele se aposentou. E aí, reajustando para os valores agora de 2023, ele recebe R$ 4.921,43 e ainda vai receber um retroativo de R$ 277.663. Do mesmo jeito do segurado A, existem vários outros que enfrentaram a mesma situação e tiveram seu benefício penalizado por não ter inserido as contribuições em moeda morta. Então você tem que se ligar que você pode estar prestes a receber essa bolada com a revisão da vida toda. E se você não fez ainda, e se você viu o vídeo e viu que você pode ser um dos prejudicados, você tem que procurar um profissional o mais rápido possível para poder fazer os seus cálculos direitinho e dar ingresso no seu processo. Você está no INSS Explicado, meu nome é Luan, esse foi o vídeo de hoje, a gente vai deixar linkado aqui o último vídeo que a gente falou sobre revisão da vida toda, que a gente fala sobre os embargos de declaração e toda a situação do INSS até agora, em relação a como ele se comportou em relação ao acordo com a revisão da vida toda, e vai deixar a playlist de revisão da vida toda que também traz outras informações. Além disso, se vocês deixarem aí nos comentários, a gente vai trazer outros vídeos sobre revisão da vida toda, tentando ajudar vocês a entender como é que ela funciona, o que é que eu devo fazer para ter a obtenção da revisão da vida toda. Então, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.